Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de atualidade. Sim, vocês não ouviram errado, primeiro, segundo e terceiro ano, porque essa aulinha vai ser um mashup aí para todo mundo, respondendo diversas sugestões e perguntas da nossa aulinha de atualidades. Então, inevitavelmente, a gente vai falar um pouquinho de história nisso aqui, que eu vou dar um flashback, muitas coisas que aconteceram, as perguntas e sugestões foram: professor, o que está acontecendo com o nosso quadro político? O que está acontecendo com a nossa economia? E aí eu não tenho a resposta do que vai acontecer, mas eu posso dizer o que aconteceu em outras pandemias, ok? Então vamos lá. A grande pandemia da história, que é mais referenciada em estudos e serviu de base para diversas pesquisas para saber como que funciona o contágio, foi a gripe espanhola. E para vocês terem ideia de tanto que não acontece pandemia com certa frequência, então diversos outros eventos também impulsionam pesquisas e são usadas como referência. Por exemplo, lá em 2006, no jogo World of Warcraft, um personagem foi com uma doença que um boss dava para os personagens para uma cidade cheia de jogadores. E essa doença passava de um jogador para o outro. Acontece que, como o dano dessa doença era muito alto, todos os jogadores morriam assim que tinha contato com o personagem infectado. Então a gente teve um mar de esqueleto de personagens em alguns segundos. Então esse acontecimento, que não devia acontecer, que era essa doença, ir embora com o jogador do boss e espalhar para a cidade, foi usado como referência para pesquisas também, porque aí eles conseguiam pensar, uma cidade populosa, cheia de personagem, não é diferente de uma cidade populosa cheia de gente. Então eles pensaram, não, dá para a gente pesquisar muita coisa aí de como funciona o contágio de uma doença nesse quadro. Então olha só como é que é interessante essa questão das fontes, as referências, para a gente perceber e ver como funciona uma pandemia. Bom, agora falando da gripe espanhola. A gripe espanhola surgiu teve como auge em 1918, lá no Se Resolve e Não Resolve da Primeira Guerra Mundial, que agravou muita coisa, sem dúvida alguma. E o que aconteceu? Bom, era uma doença do tipo influenza, e o grande inimigo da população nesse momento foi a falta de informação. A gente vive hoje num mundo conectado, por isso que a gente tem toda essa informação sobre o coronavírus aí. Na época ninguém tinha informação, então obviamente não houve distanciamento social, obviamente não houve nenhum tipo de resolução ativa e funcional naquele momento. Acredita-se que tem vários relatos de muitos médicos que algumas pessoas sim fizeram quarentena, tentaram fazer o distanciamento, mas foi falho e eles lamentam nos seus relatos, em seus diários, lamentam que realmente, se eles tivessem tentado ficar um pouco em casa, teria resolvido um pouco e salvado algumas vidas. Então, quais são os dados? Acredita-se então que a mortalidade tenha sido de 3% e por volta de entre 17 milhões até 100 milhões de infectados. Aí, mas peraí, essa margem é muito grande? Sim, porque foi tanta gente infectada que a gente não tem dado sólido disso. Pois é, os dados são muito abertos. Então, geralmente é estipulado um número no meio ali, 50 milhões. Porém, é muito possível, como não teve nenhuma prevenção, é muito possível de se ter chegado aos 100 milhões. Caso tenha chegado nos 100 milhões, a gente teve aí um quarto da população mundial infectada. E a taxa de mortalidade era 3% de 100 milhões, isso mesmo, muita gente. 3 milhões de mortos, pelo menos, pela causa da doença. Bom, isso por si só já é suficiente para a gente ter um pensamento rápido do que aconteceu com a economia lá. A gente tem uma economia estabelecida aí entre essas pessoas. Detalhe, um destaque foi que muitos jovens adultos morreram, ou seja, mão de obra forte nisso. Então, pense que uma boa porcentagem desses 3 milhões de falecidos eram jovens adultos trabalhando. Então, o que acontece? Não precisa dizer o que aconteceu com a economia. Quando você tira 3% de uma população de uma balança de trabalho e etc., acontece todo um desemprego, as empresas perdem e tudo mais. Então, a morte desses 3% da população, da população infectada, que foi contagiada, né? Não, infectada acho que é melhor, né? Aconteceu um desastre na economia. Então, um dos piores setores nesse momento foi a indústria do entretenimento e quem mais ganhou com isso, obviamente, quem teve um boom econômico foi a indústria da saúde, não é? Da questão dos medicamentos. Vale também um outro destaque para a gripe espanhola que eu acho interessante, que é conhecido aí como uma grande virada da enfermagem, como destaque na saúde e principalmente da mulher na área da saúde. Isso também é fonte de diversos estudos, porque nesse momento o grande destaque ficou pelas enfermeiras que lutaram muito para salvar o maior número de pessoas possível.
E por que isso foi um destaque? Bom, porque a maioria dos médicos eram homens e a maioria do destaque aí das enfermeiras eram mulheres trabalhando em larga escala para salvar o maior número de pessoas possível. Então é atribuído na história o destaque para a grande batalha aí travada das enfermeiras contra a gripe espanhola. Tem inclusive uma imagem fortíssima de diversas enfermeiras tratando doentes em um pátio em Auckland, no sol, porque não tinha onde pôr. Eu já vi isso em algum lugar. Sim, aconteceu a mesma coisa. Não tinha leito para todo mundo e aconteceu o que aconteceu. Muita gente morreu. Se muita gente jovem adulto morre, não tem mão de obra. Se não tem mão de obra, prejudica a economia. Então é isso que a gente aprendeu com a gripe espanhola, que a gente sabe que aconteceu, por que foi consequência. Não sou eu que estou falando, não é o professor que está falando aqui, são estudos, análise, fonte, que tem todo esse aparato que, se a maior parte dos jovens adultos, que é a mão de obra, faleceu, como consequência, a economia foi muito mal, porque uma boa parte da mão de obra dela faleceu. Com certeza passaram por desemprego, só que acontece que quanto mais jovens adultos saudáveis se tinha para trabalhar, após a pandemia, era melhor. Então, se tivesse morrido menos gente, é proporcional, sim, a números econômicos. Passando agora, essa foi uma gripe do tipo influenza, e agora não foi a primeira vez que a gente teve uma pandemia voltada para a pandemia do tipo, uma infecção, né, do tipo influenza, porque teve também a gripe aviária, muitos anos depois, só que ninguém tinha aprendido nada com o que aconteceu com a gripe espanhola. Então, por isso que muitos historiadores chamam de a pandemia esquecida, porque foi um desastre, infectou um quarto do mundo, muita gente morreu, como grande parte dessas pessoas que trabalhavam faleceu, destruiu a economia, e ninguém lembrava de nada de como prevenir. Então, foi uma questão que realmente chocou muita gente da área científica na época. Mas não era a primeira vez que isso ia aparecer, porque em 2009 apareceu novamente um vírus, uma variação da cepa H1N1, que era da cepa H1N1, assim como a gripe espanhola, mas essa cepa da H1N1, essa variação, ficou conhecida como gripe suína, lá em 2009. Por volta de maio, na verdade, começou esse grande surto. Mas não teve quarentena, não teve... Por que, professor, que não teve quarentena? Foi tão falada, mas não teve aquele alarde todo, não teve o que a gente está tendo hoje. Pelo simples fato que essa doença não era considerada um problema respiratório do tipo agudo grave. Ela tinha 0,05 de taxa de mortalidade, muito inferior até mesmo à gripe espanhola. Então, com isso dito, por isso que a gente não viu lá em 2009 o que aconteceu no quadro parecido com o quadro que a gente está vivendo hoje. Estima aí que, eu não sei se o número é exato, mas estima que teve por volta de 2.400 casos na América do Sul toda. Então, só para vocês terem noção de como foi bem diferente. Então, por isso que não foi igual o que a gente está vivendo hoje. Então, a gente chega aí em 2020, 2019, finalzinho de 2019, começo de 2020, que a gente falou do coronavírus. Agora a gente volta a falar do coronavírus, não tem como a gente fugir disso. Mas, bom, estou respondendo as perguntas e sugestões de vocês, gente. Sei que o assunto está repetitivo, está maçante, está triste, mas estou seguindo as sugestões de vocês. Vou fazer um assunto bem diferente na próxima aula, eu juro. Mas vai ser com temática histórica também. Então, mas vamos lá. E agora estamos em 2020, temos aí o Covid-19, que é um novo coronavírus, um novo tipo de coronavírus, e ele é considerado uma doença respiratória que atinge o aparato, todo o nosso sistema respiratório do tipo aguda e grave. E ela tem a taxa de mortalidade de 3%. Então, é bem parecida mais com a gripe espanhola do que no caso, em questão de números, sendo bem mais parecida com a gripe espanhola do que com a questão específica da gripe suína. E aí a pergunta que fica, a gente está fazendo bom uso das informações colhidas da gripe espanhola? Acredito que muitos países sim estão fazendo, mas houve uma resistência de muitos deles. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu no Reino Unido. O Reino Unido perguntou para diversos pesquisadores o que aconteceria se eles não fizessem nada, e a resposta foi que 82% da população seria infectada. Então, 3% de 82% da população, muita gente morre, muita gente com potencial aí para estar trabalhando saudável morre, é óbvio.
logo, como consequência, prejudica a economia também. Então ia quebrar o país, ia destruir o país. E fora a quantidade de... Gente, eu estou dando exemplo da economia, que foi uma das perguntas que apareceram, então estou tentando responder isso de alguma forma. Tentando responder, eu não sei o que vai acontecer, mas estou tentando dar uma pontuada aqui o que pode acontecer. Mas, principalmente, a quantidade de vidas que ia morrer 3% e 82% de um país inteiro. Gente, é muita morte, é muita gente. Então aí o pessoal falou, a gente não pode fazer isso. E eles mudaram. O mesmo foi informado, as mesmas informações, os mesmos dados que estavam sendo precisados ao longo do tempo, tá? A possibilidade de uma nova doença surgir, muito parecida com uma gripe, foi enviada para todos os países. Então, o Reino Unido decidiu fazer isso e a Itália decidiu não fazer nada. Decidiu falar, não, a gente não vai fazer nada porque vai morrer gente de qualquer jeito. Não, isso não é verdade, eu tenho que desmentir, porque isso de morrer gente de qualquer jeito não é verdade, porque você pode evitar a quantidade de pessoas que morrem, você pode escolher salvar vidas, morre menos gente sim. Se você tem uma política de tentar reduzir os danos, não só de uma pandemia, mas de qualquer coisa, reduzir os danos de qualquer tipo de dano à sociedade, sim, morre menos gente. E como a gente aprendeu na gripe espanhola, que a gente acabou de revisitar aqui rapidinho, se morre menos jovem adulto, é mais mão de obra saudável para trabalhar pós-pandemia. Então, apresenta um quadro econômico melhor. Agora professor, você vê um quadro em que a economia não vai sofrer com isso? Não existe a possibilidade da economia não sofrer com isso. Existe a possibilidade da gente sofrer menos com a economia, que é salvando o número de vidas e pensar que essas pessoas vão ter a chance de viver para trabalhar no dia de amanhã. Para mim, na própria professor, é o único quadro que ele vislumbra com o aprendizado que a história deu para a gente. Pois, justamente para a pandemia lá da gripe espanhola não ser uma pandemia esquecida, se ela serviu para alguma coisa, foi justamente esse grande dano causado à economia e da nossa sociedade, pela quantidade de jovens adultos que faleceu. E uma coisa que começou, que era um avisado que a gente foi alertado que muitos idosos eram um grande grupo de risco, e muitas pessoas começaram a pensar que os jovens não poderiam morrer. Então, houve uma inversão aí em alguns países de mais jovens morrendo do que idosos, que foi a mesma coisa que aconteceu com a gripe espanhola também. Então, teve essa inversão das taxas de mortalidade. Muitos jovens adultos morrendo também nessa situação hoje. Na nossa situação do Brasil hoje, tem por volta de 250 mil infectados, se eu não me engano. A última vez que eu vi esse dado é uma coisa parecida com isso. E a gente tem mais de 100 mil curados. Então, a gente está se curando bem, mas infelizmente se infecta ainda mais do que se cura e tem morrido muita gente ainda. Então, seguindo a lógica do nosso aprendizado, a gente tem que ficar alerta, porque os sinais aí vão ser tempos difíceis, infelizmente. Com base no que a gente tem de informação, vamos dizer, não tem como eu dizer o que vai acontecer, gente, estou só tentando tecer alguma coisa aqui. Mas é um problema, não tem como a nossa economia sair de pé nisso. Os os Estados Unidos da América já soltou diversos manifestos em relação a isso, porque eles são a maior economia do mundo, então tudo que atingir eles, atinge a gente. Então, só da gente supor, vamos supor o seguinte quadro fictício, não tem nenhum infectado no Brasil, mas lá nos Estados Unidos ainda foi o foco, com mais de 250 mil e diversos mortos, um quadro horrível de contágio que vai atingir diretamente a economia deles. Ia atingir a gente igual? Ia atingir a gente igual. Não tinha como a gente não ser atingido. De qualquer forma, das maiores potências do mundo terem sofrido com esse contágio, as economias mundiais já iriam responder de alguma forma, mas não é esse o caso. Estou dando um exemplo para vocês o quanto esses polos econômicos são relevantes para como a economia funciona. Aqui no Brasil a gente está tendo esse problema também, então o quadro não vai ser estável. O que a gente pode fazer, segundo a gente aprendeu, quanto menos mortos nós tivermos, menores serão os danos, porque mais pessoas saudáveis vão poder trabalhar depois. Houve também a pergunta sobre o desemprego, se eu não me engano. E isso também responde a pergunta do desemprego. Quanto mais jovens, adultos, que tenham condição de trabalhar, têm saúde para trabalhar, maior a oportunidade, maior a chance, a possibilidade deles recobrarem ou conseguirem novos empregos depois, pois essas empresas que despediram pessoas por não conseguir manter os seus gastos vão precisar de nova mão de obra em algum momento, quando as coisas começarem a se estabilizar. Então, alguém eles vão ter que chamar de volta, mesmo que não fosse o funcionário antigo, mas enfim, vai ter uma recepção desse mercado que teve que demitir pessoas em algum
momento. Vou dar um exemplo para vocês, a padaria do meu amigo Clayton, que nunca vai ver esse vídeo, é meu amigo Clayton lá de São Paulo, ele tem uma padaria, e ele está basicamente trabalhando ele sozinho na padaria dele agora, porque está com pouco movimento, mas ele já disse que quando as coisas normalizarem, ele tem uma padaria numa área que tem muito movimento, quando as coisas normalizarem, ele vai precisar de funcionários inevitavelmente. Então, mesmo que talvez ele não contrate a mesma quantidade de funcionários que ele tinha, ele vai ter que contratar alguns funcionários. Então, só um exemplo para vocês aqui. Então, essa questão de desemprego, infelizmente, todo mundo vai sofrer com isso. O professor não está dizendo, eu disse que eu não consigo dizer o que vai acontecer, mas na possibilidade, eu acredito que a gente vai sofrer com o desemprego, não tem o que a gente fazer, porque as empresas também não conseguiram manter, talvez nem vendendo e nem com os salários funcionando, ou não conseguiu funcionar por home office. Aí são diversos pontos que podem interferir, eu nem me arrisco a pontuar o que pode acontecer exatamente aqui. Aqui são só ideias mesmo, estou só dizendo só com base no que aconteceu, o que a gente pode esperar, ok? E questão da economia é o que eu disse, não tem como a gente evitar o dano. O que a gente pode fazer é garantir que tenha uma maior quantidade de mão de obra saudável para trabalhar quando a pandemia passar. Ok? Então, gente, aqui foi um flashbackzão da gripe espanhola. Talvez vocês tinham só ouvido falar, vocês não estavam ligados que tinha acontecido mesmo. E é isso. Queria deixar também alguns dados que eu tinha separado aqui, mas eu quase esqueci de falar. Eu tinha falado que a taxa de mortalidade era de 3% do coronavírus no mundo, mas essa taxa não é igual em todos os países. Por exemplo, a taxa de mortalidade no Brasil é um pouquinho mais alta, se eu não me engano, não arrisco dizer o número, mas é um pouquinho mais alta. Agora, no mundo todo, por volta de 15% das pessoas precisam de alguma espécie de assistência médica e 5% não tem jeito, precisa de ser ventilada, porque ela está muito ruim da respiração. Então, esses são os dados do coronavírus. Tentei comparar um pouco com o que aconteceu com a gripe espanhola, fiz um paralelo aí, o que a gente aprendeu, o que aconteceu depois da gripe espanhola e estou tentando chutar aqui o que vai acontecer depois da nossa pandemia aqui. Espero ter respondido as perguntas de vocês. Agora é a hora da nossa discussão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo deu um trabalho extra para fazer. Mas eu acho que ficou muito legal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me pergunta, da onde que eu tirei isso, pode me perguntar também, que eu passo para vocês os links de artigos e coisas que eu consultei. E se você gostou, assista quantas vezes vocês quiserem, perguntas agora, vamos discutir isso na nossa aulinha agora de atualidades. E não esqueça de comentar quando você começou a assistir e quando você terminou. E até a próxima aulinha, e tchau!